presença com alegria, sabendo que o Senhor fez tanto, o Senhor já fez tanto por nós. Nós entramos, Senhor, na Tua presença, sabendo que o Senhor está aqui neste lugar. Espírito Santo, nos conduza nessa adoração, para que nós possamos agradar àquele que se assenta no trono, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso Pai. Espírito Santo, continua conosco, continua ministrando em nós. Continua, Senhor, trazendo direção sobre nossas vidas, para que o nosso falar, para que a nossa adoração, o nosso cantar alcance aquele que nos salvou, aquele que nos amou primeiro. Meu Deus, eu oro, Senhor, para que cada pessoa aqui neste lugar compreenda que é amado pelo Senhor, que nós amamos Ele, porque Ele nos amou primeiro. Senhor, nós estamos aqui neste lugar com o nosso coração cheio de gratidão, porque o Senhor tem feito tanto, 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 e nós queremos te agradecer, queremos reconhecer a boa mão do Senhor sobre nós. Quero convidar você, aí onde você está, você agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito. Grandes coisas o Senhor tem feito. Eu quero convidar você a enxergar isso, porque você estar aqui hoje respirando é porque o Senhor assim permitiu. Use bem o teu tempo, use bem a tua inteligência, use bem aquilo que o Senhor te confiou. Plante bem nessa vida, porque você vai ter que colher. Escolha bem as sementes. Agradeça aquilo que o Senhor tem feito. Seja grato a Ele. Tu és bom, Senhor. Tu és grande, Senhor. Nós te louvamos, nós te exaltamos, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos cerca de bondade. Obrigado porque o Senhor nos cerca de amor. Obrigado porque o Senhor nos cerca por todos os lados com a tua mão poderosa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que todos os dias nós possamos compreender e agradecer o cuidado do Senhor, o favor do Senhor. Que todos os dias nós possamos compreender e agradecer, porque nós estamos caminhando em uma caminhada excelente. Nós podemos todos os dias olhar para o Senhor e agradecer, porque no Senhor nós já somos mais do que vencedores. Nós podemos todos os dias agradecer ao Senhor, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos abraçou. A graça do Senhor foi liberada sobre nós. Grandes coisas o Senhor fez, por isso nós estamos alegres. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus.
Esse é o nosso Deus, um Deus que muda a geografia ao seu favor, um Deus que se move em seu favor. Sim, Espírito Santo de Deus, nós somos gratos por tua presença aqui. Vem fluir aqui, Senhor. Vem fluir nesse lugar, Deus. Vem fluir. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. Ele está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está Aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está Aqui. Flua nesse lugar, Vem fluir. transbordar o teu amor Chora, Senhor. e nos Vem nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor e nos Vem nos envolver, Senhor. Magnifica-nos em mim. A atmosfera já mudou. Eu creio. Teu Espírito está aqui. Ele está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transbordar o teu amor e nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor e nos envolve. Flua nesse lugar, transbordar o teu amor e nos envolve. Se achega a Ele. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor e nos Envolve do Senhor com a tua glória. A tua glória aqui. Vem nesse lugar.
Nós oramos a Ti, Deus. Sim, Pai. Vem se fazer presente aqui. Toda a honra e toda a glória a Ele. O Teu altar, Senhor. Nós entregamos tudo no Teu altar. Seja o centro. Seja o centro de tudo. Nós te louvamos. Toda a honra a Ti, ó Deus. Não há outro além de Ti. Não há quem eu queira mais. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé Eu não posso diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, Diga isso a Ele. o teu altar. Com toda a convicção do teu coração. Declare, deixa Ele queimar em Ti. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar. Vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Ao Deus de Israel. E não há outro além de Ti. Não há outro. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar. Deixa Ele queimar. Vem arder mais uma vez. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar. Vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, Declare, queima esse altar, Senhor. mostra pra esse povo A nossa adoração a Ti. Deus em Israel. Deixa a sua adoração chegar ao Teu trono da glória. E declare, Queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima
Leva esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Aleluia. Sim, Espírito Santo de Deus, nós somos gratos por tua presença aqui. Nós somos gratos porque o Senhor nos honrou com a sua presença aqui. A sua presença é o que nos move. Deixa Ele fazer a boa obra em você, de dentro para fora. Mais de ti, Senhor, nós ansiamos mais de ti. Eu sinto teu vento soprar. Deixa Ele falar contigo, querido. A tua glória se manifesta.
pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Aleluia. Deus ainda quer fazer grandes coisas nesse lugar. Mas para isso, querido, você precisa se posicionar. Para entrar em um novo nível, você precisa se posicionar. Você precisa se capacitar. Você precisa estar perto de quem está capacitado. E você precisa caminhar debaixo da honra, para que você alcance esse novo nível. Ele tem grandes coisas para nós nesses tempos. Por isso creia, creia. Aleluia. Eu creio, Senhor. Tu és o Deus dessa terra. Aleluia. Tu és o Rei desse povo. Não há outro Senhor além de ti. Senhor da nação. Sim, Deus. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz pros cansados. Tu és. Ninguém é como nós. Declare isso. Ninguém É como o nosso Deus. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas vão ouvir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas vão ouvir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas vão ouvir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Eu creio, Senhor. Eu creio nesse novo tempo, Deus, que o Senhor preparou para esta geração. Tu és o nosso És o Deus. Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz pros cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como tu, Deus. Ninguém é como o nosso Grandes coisas vão ouvir. Se você crê, declare. Deus.
Se você crê agora, levante suas mãos e declare sobre esse lugar grandes coisas. Estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Se você crê, declare grandes coisas. Grandes coisas Estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas vão acontecer nesse Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas acontecerão. Nós cremos, Senhor. Nós cremos. Não há outro além de ti. Não há outro. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor. Estamos felizes porque o Senhor tem feito grandes coisas. Nós estamos então comemorando 11 anos. E nesses 11 anos Deus tem feito muito. Eu estava comentando esses dias exatamente sobre isso. De que são tantas coisas que o Senhor fez. Que nós temos motivo de nos alegrar todos os dias. Olhar para o Senhor e compreender isso. O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos protegido. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por teu ministrar sobre nós. Espírito Santo, continua ministrando em nós. Continua liberando sobre nós da tua unção, da tua presença, da tua sabedoria. Queremos mergulhar mais profundo, Senhor. Queremos mergulhar mais profundo, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito Santo ministre nessa noite em nós, através da pastora Janete, Senhor. Meu Deus, nosso coração está aberto e receptível, Senhor, para a Tua palavra, para a Tua presença, para o Teu ministrar em nós. Eis aqui, Senhor, a nossa vida, para Te agradar, Senhor. Queremos, Senhor, Te obedecer, queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós aqui nessa terra, Senhor. Nós Te amamos, nós Te adoramos. Grande é o Senhor nosso Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Aleluia. Nós estamos completando 11 anos, né? E o tema do nosso mês, né? O tema da nossa conferência é avivamento. Como o pastor contou ontem, o pai dele ficou doente e aí ele resolveu tirar um tempo para ficar na presença do Senhor aqui na igreja, no altar, chorando. Já estava se preparando para uma despedida, né? Já estava se preparando para algo mais, a partida, né? E aí o Senhor começou a falar com ele, no coração dele. E o Senhor começou a ministrar no coração dele. O Senhor começou a trazer estratégia ao coração dele. E para vivermos um avivamento, eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado e diz: é preciso um alinhamento. Para vivermos o avivamento, é preciso um alinhamento. Isso mesmo. Daí ele chegou com as histórias estranhas para mim, conversando todo empolgado. E eu falei: mas nós estávamos tão normal, estava bom, não estava não? Não estava bem não, assim, nós estamos avivados não. Ele: olha, Deus está falando comigo, assim, que a gente precisa buscar mais. E começou a contar experiências dele e eu fiquei 2, 3, 4 dias assim: que é isso, gente? Parecia que estava tão normal, nossa vida, os fluxos seguiam normalmente.
a nossa vida seguia normalmente, estava tudo tranquilo. O que ele está querendo dizer com isso? E aí eu comecei a olhar para ele e falar, mas por quê? Não estava bom não? Um dia, uma terça-feira, eu cheguei do trabalho, em casa, liguei um som, coloquei os meus pés em cima da cama e deitei no chão. E eu fiz uma oração, Senhor Jesus, todas as vezes que o pastor Edilson está animado, eu não estou. E todas as vezes que eu estou pipocando de fogo, ele não está pipocando de fogo. Um tem que levantar o outro. Quando um está animado, o outro está ali levantando o outro. Mas eu queria te fazer um pedido. Eu quero fazer uma oração bem sincera ao Senhor. Eu quero sentir e viver o que Ele está vivendo. E começou o louvor, começou a arrepiar o cabelo, a cabeça todinha assim que você sentia, parece que alguém estava mexendo na sua cabeça. Começou a arrepiar o meu corpo todinho. Começou uma alegria no meu coração, uma paz que o homem não consegue compreender. Porque quando a gente fala de avivamento, a gente fala de uma paz e de uma alegria que o mundo não pode experimentar. Mas nós que amamos o Senhor, nós podemos experimentar desse amor, dessa alegria, dessa paz em meio ao caos. E eu vi o Edilson, mesmo passando por todo o processo com o pai dele, ele estava aparentemente bem e confiante de que alguma coisa Deus ia fazer, e se não fizesse, o coração dele estava preparado, estaria preparado para isso. E eu pude experimentar da alegria, da paz e do avivamento que ele estava vivendo e que ele estava dizendo. Porque se não houver um alinhamento, um vai querer puxar o outro. Por isso, quando o pastor está clamando para a igreja, eu gostaria que vocês entrassem comigo nesse avivamento. Que vocês pisassem aonde eu estou pisando. É exatamente isso. Experimentar de Deus. Mais de Deus na sua vida. Então, esses dias nós estamos lendo Atos. E está sendo um tempo muito interessante, porque como nós estamos falando de avivamento, Atos inicia um grande avivamento. Atos é o início da promessa de Deus para nós hoje. E iniciou quando os discípulos estavam lá em Jerusalém, à espera da promessa. Jesus disse: fique em Jerusalém. Fique em Jerusalém. E eu gostaria de falar para vocês sobre o avivamento nos dias atuais. Eu quero dizer para vocês que iniciaram a sua caminhada um pouco depois da minha, talvez você tenha experimentado um avivamento genuíno há menos tempo que eu, porque o meu, eu sempre digo, olha, tem 17 anos que eu espero um avivamento genuíno como aquele que nós vivemos. Acho que a minha cunhada está aqui há 17 anos, mais ou menos, cunhada. Mais ou menos isso. Um avivamento genuíno que nós éramos capazes de enfrentar qualquer batalha, qualquer situação, por causa do amor que eu tinha por Jesus. Capaz de abrir mão de muitas coisas só para desfrutar da presença de Deus. Abrir mão de companhias, abrir mão de festas, abrir mão de eventos. Lembra, né, Rogério? Porque tinha uma vigília, tinha um momento de oração.
E às vezes a gente, como o pastor disse, experimentamos uma ondinha. E a gente pensa, não, uau, estou experimentando algo poderoso. Porque quando nós somos avivados, é necessário uma mudança em nós. Então, eu gostaria que vocês abrissem. Mariana pode colocar que eu vou ler na Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Pampilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que isto quer dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de moços, estão bêbados, embriagados. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notórios, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Naqueles dias profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai essa palavra: Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós.
Como vós mesmo bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Então, quando os cristãos estavam reunidos em uma casa, que às vezes a gente fica pensando que eles estavam numa praça reunidos, orando, mas aqui nós estamos entendendo que eles estavam em uma casa, orando, e veio um som com um vento impetuoso que chamou a atenção de muitas pessoas, que curiosos quiseram ir ver o que estava acontecendo naquela casa. E naquele dia houve um cumprimento de uma palavra que estava escrito em Joel 2, 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Então, naquele dia, os apóstolos estavam vivendo um cumprimento de uma promessa que Deus havia liberado sobre um povo. E ali inicia a linda história da Igreja de Jesus Cristo. Ali inicia algo poderoso. Porque a descida do Espírito Santo veio, porque teve que haver um avivamento no meio da igreja. Era para eles ficar sapateando, era para eles ficar pulando, falando em línguas, nada contra, eu acho muito top. Até estava querendo cantar uma música hoje, né? Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados e dando glória. Aqui no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste, cai, pelo santo nome de Jesus. Eu falei que ia cantar, né, Rogério? Nada contra isso, mas havia um motivo, e há um motivo para que o avivamento venha sobre as nossas vidas. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o nome que está acima de todo nome. É sobre Jesus. É sobre o evangelho ser levado a toda criatura. Então, o avivamento. E aí a gente pensa, poxa, eles viveram o cumprimento da promessa que estava descrito em Joel 2, 28 e 29. E eu, quando vou viver tudo isso, vento impetuoso, brum, todo milagre na nossa vida há um propósito. O pastor, ele fala muito sobre isso. Deus só vai fazer um milagre na sua vida se tiver um propósito. E o propósito é o quê? É que o nome de Jesus seja glorificado.
De repente você até viveu milagres, mas você achou que foi os seus braços fortes. De repente você até experimentou algo bem forte, mas você pegou e escondeu. E eu quero dizer para você que Deus está derramando um avivamento genuíno nesses dias. Não é um avivamento que vai passar, mas é um avivamento que vai permanecer. Porque nós estamos sendo avivados no conhecimento de Deus, na verdade eterna, que não passa, que não muda. Ela é atual. Vede entre as nações. Eclesiastes, acho que é. 1:5. Isso, HC. Nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. É Abacuque. Vede entre os gentios, e olhai e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vos não crereis quando for contada. Amém? Então, em Abacuque já estava dizendo: veja entre os gentios, e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Só através do Espírito Santo que nós podemos entender o que aconteceu. Sobre a vinda de Jesus, sobre a entrega de Jesus, sobre a morte e sobre a ressurreição, e sobre o derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Há marcas do verdadeiro avivamento. Tem uma marca. E em Atos, nós podemos ver isso também. O que acontecia? Há uma marca. Estou sendo avivado e é necessário que haja em mim frutos de avivamento. E o que acontecia? Atos 2:39. Não. Volta. Atos 2:42-47. O avivamento autêntico tem algumas peculiaridades. Sua característica não é o barulho. Pode ter, mas não é a característica. Não é as emoções, o emocionalismo. Então, o livro de Atos descreve uma igreja que vive sob o mover do Espírito Santo. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e na oração. Então, todo o avivamento verdadeiro, autêntico, está centrado em Cristo. Vocês entenderam? Não é sobre mim. Não é sobre o pastor. Não é sobre o Rogério. Não é sobre o Marcos.
Todo o avivamento verdadeiro está centrado em uma única pessoa: Jesus Cristo de Nazaré. Porque foi Ele que se entregou por nós. Foi Ele que morreu por nós. Perseveração na comunhão. Uma igreja avivada pelo Espírito Santo vive um só corpo. Se bater na Andréia, eu vou sentir a dor. Se tocar na Nilciane, eu vou dizer: ei, estou sentindo a dor tão grande. Porque o corpo vive bem ajustado, ligados. Pode passar o versículo, Mari. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo. Vou ler de novo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um corpo, assim é Cristo também. Então nós somos um só corpo. Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça. Cada um de vocês são os membros do corpo de Cristo. Então nós precisamos andar alinhado. Por isso no início eu disse sobre o alinhamento, sobre o pedido do pastor de vocês, dizendo: ande comigo, venha viver esse nível, porque é necessário andarmos ajustados como um só corpo, adorando e amando Jesus, que é o cabeça da igreja. E o Espírito de Deus gera unidade. João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Por que a igreja anda em descrédito no mundo? Porque todo mundo resolveu achar que a igreja dele é a única que é salva, é a única que é avivada, é a única que é poderosa. Um prega uma coisa, o outro prega outra coisa. Tem uma visão, o outro tem outra visão. E aqui está dizendo o quê? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também nós sejamos um, para que o mundo creia que o Pai nos enviou. Então nós precisamos gerar essa unidade. O Espírito gera unidade. E discórdia e facções são obra da carne. Que às vezes nós queremos colocar até culpa no diabo. Mas é ego meu. É porque eu falo: Rogério, eu não quero que você faça isso, Rogério. Eu não vou fazer, eu quero fazer. Por que eu não vou fazer? Porque, pastor, nós temos dificuldade de quê, pastor Edilson? De obedecer. A criança tem facilidade em obedecer os pais? Não tem. Nós também temos dificuldade de obedecer. Então, por isso que o fruto
da carne causa discórdia e facções. Gálatas 5, 19, 21. Vou ler sobre o fruto da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, para vivermos o avivamento genuíno, nós precisamos abrir mão dos frutos da carne. Obedecer 100% a Deus. Não é fácil, mas não é impossível. É andar na contramão do mundo. Não é fácil, mas também não é difícil. Quando o nosso alvo, quando nós somos avivados, quando nós recebemos o poder do céu, do Espírito Santo em nós, o nosso maior anseio, o nosso maior desejo é estar na presença de Deus. Por isso que alguma pessoa chegou e falou assim, falando alguma coisa sobre avivamento, e até o Rogério me mandou esses dias o David Killam falando também novamente que o avivamento, que era na nossa mesma época, está retornando, que o Brasil vai ser um celeiro novamente do avivamento genuíno. E aí a gente escuta outros pregadores falando, está chegando. Nós vamos voltar para a essência da igreja, aonde o foco principal era Jesus Cristo. E nós experimentamos milagres grandiosos, curas, libertações, casa, carros. Um irmão ofertava um carro para o outro. Um irmão abençoava o outro. Eu vivi esse avivamento como se não estivesse fazendo nada demais. Chegava no culto, olhava para o William e dizia, William, eu quero te dar, pega aqui a chave do meu carro. O William pegava a chave do carro e ia para casa. Chegava bem ali, vixe, Deus mandou entregar o carro. O William entregava e daí. Porque quando nós agradamos a Deus, quando nós agradamos Jesus, os acréscimos virão. Quando nós corremos atrás dos acréscimos, nós perdemos a intimidade. Nós não oramos, nós buscamos, não é porque nós não temos tempo, nós estamos correndo atrás dos acréscimos que viriam se nós buscássemos a Deus como prioridade. Eles vão vir. Firmeza na oração. Sem oração não há avivamento. Eu digo para vocês que foi uma terça-feira e eu estava quase estressada com o Edilson. Todo dia ele queria ir para o hospital e toda hora chegava uma notícia nova e eu me sentindo sozinha. E eu já estava ir para a carne. Falei, ô Senhor, eu não quero ser mulher tola dessa vez, né? Porque às vezes já fui. Não quero ser uma mulher tola. Eu estou querendo algo diferente. Cheguei em casa, terça-feira, ele nem estava em casa. Estava no hospital e eu falei, é hoje. Tem uma conversa com Deus, pensando que Deus ia falar assim, você está certa. Não precisa disso, não. Eu
estava toda me achando. E agora eu vou chegar para ele e vou dizer: Deus me disse que eu estou certa. Deitei e fiz aquela oração que eu já contei para vocês no início. E através dessa oração, eu estou podendo caminhar com meu marido, que está em outro nível. Ele disse para mim: a única pessoa que tem o meu coração nas mãos é você. Foi tão pesado para mim. E ele disse: a única pessoa que me faz parar é você. Eu chorei, eu falei: meu Deus, isso é muita responsabilidade para mim. Por você, eu volto. E eu falei: não, é melhor eu subir. E eu tô achando muito bom isso. Muito melhor. Ele vai lá para casa do pai dele, fica lá, e eu fico aqui trabalhando, vou trabalhar, e ele vai, cuida, e vai atender não sei quem, vai atender não sei mais quem, tá tudo muito bem. Às vezes dá aquela: ei, tô com saudade. Mas eu quero dizer, porque eu estou falando isso para vocês, é necessário uma oração. É necessário buscar em Deus uma resposta. Porque eu poderia ter sido tola. Eu poderia ter perdido de viver esse momento junto com meu marido, alinhada com ele. E vivendo um avivamento genuíno, de transformação de vida. Experimentando milagres, que todo dia ele chega com milagre e eu recebo milagre também. Todo dia, gente. Eu digo: meu Deus, por que nós não entramos mais cedo? Pra que isso? Que coisa. Todos os dias nós temos novidades para contar. Porque quando nós andamos em alinhamento, o céu se move. Quando nós oramos, Deus faz. Dedicação a missões. Atos 1:8. Não existe avivamento verdadeiro se a igreja não está fazendo missões. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, o poder do Espírito Santo nos habilita para pregar o Evangelho. Só Ele. Os discípulos não conseguiram pregar até a descida do Espírito Santo. Não é eu e nem é você. Quem vai habilitar você a pregar para outras pessoas, para seus amigos, seus vizinhos. Não estou falando pegar um microfone. Estou falando pregar para os perdidos. Então, quem habilita é o Espírito Santo, né? Para nós sermos testemunha de Jesus aqui nessa terra. A ação social, Atos 9:36. É interessante observar que todos os avivamentos trouxeram consigo a ação social. Fundação de orfanatos, preocupações com os idosos, com os órfãos, com os marginalizados. E isso é bíblico. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e as esmolas que ela fazia. Esse que é o avivamento. Genuíno. Em Atos nós vimos a igreja crescer e experimentar do cuidado de Deus. E hoje à noite eu convido você a estar aqui que está aqui nessa noite, a fazer uma oração ao Senhor.
de que você quer viver esse avivamento. E que se até hoje você não entendia o que de fato é um avivamento, é transformação de vida. Rogério, vem aqui. Eu gostaria que você falasse do que Deus fez na tua vida no decorrer desse tempo. Amém, amém. São 11 anos de Ministério Águas do Trono, mas só ano passado, já se passado quase 10 anos da minha caminhada aqui como Águas do Trono, que Deus fez algo sobrenatural, algo que não tem como eu descrever para vocês, como eu explicar. Mas e durante esses dias, tudo que eu vou ler só me vem Pedro, desde o começo, desde lá da pesca maravilhosa, e eu vendo aquele processo na vida de Pedro, e eu olho para o meu processo, e a gente vê Jesus falando com Pedro: Pedro, eu sei que tu já pescou a noite inteira, eu sei que tu é dono desse barco, mas joga a rede onde eu quero te mostrar, joga ali. E o resultado é algo extraordinário. E o que eu extraí de tudo isso, a questão de compartilhar. Porque a palavra fala, se ele não compartilhasse de tanto peixe que foi pego ali, o barco ia afundar. E aí, nesse meio termo e nessa nova jornada do pastor, que eu falo para ele que é uma jornada épica, veio aquele testemunho que ele contou para nós sobre o hospital, sobre o que Deus falou com o Marcos para falar para ele do botão da camisa. O pastor poderia também ter falado: uai, mas eu sou pastor, fala com o outro lá, será que eu volto, será que eu vou cumprir? E a gente vê a questão da humildade, tanto de Pedro quanto do pastor, de reconhecer a hora. E assim tem sido na minha vida, desde quando nós começamos a estudar o livro de Provérbios, uma visão e um novo entendimento que foi dado, acho que a partir da Ana Cláudia, né? E aí Deus mudou minha mente, mas para que algo acontecesse, foi no meu coração de que eu precisava me posicionar a respeito. Olha só, já há 10 anos de Ministério Águas do Trono, não estou falando de outros tempos que eu já servi a Deus já há mais outros 10 anos. Só é novo, só a carcaça aqui que é nova, mas de idade. Mas enfim, se eu não me posicionasse e falasse: Senhor, eu entendi, mas e agora? Eu me posicionei, o Senhor está me dando entendimento, mas o que é que eu devo fazer? Se lança onde eu te mandar, aonde eu te enviar, e o resto o Espírito Santo vai fazer. E aí me trouxe aquela memória, algo que a gente sempre fala, né? O natural é nossa responsabilidade fazer, mas o sobrenatural é Deus quem vai fazer. E assim tem sido na minha vida esses dias. Algo tremendo e maravilhoso desencadeou na minha mente, que quando eu leio a palavra é diferente de quando eu lia antigamente. Desde o meio do ano para cá, é tão tal que Deus me presenteou com uma pessoa maravilhosa. Falou: já que você se posicionou, eu vejo assim que foi uma recompensa para mim. Já que você se posicionou e você quer esse algo novo, eu vou colocar uma pessoa então para te ajudar. E hoje no meu trabalho, quando eu chego, nós queremos fazer tudo correndo do trabalho para a gente poder sentar e começar a falar da palavra de Deus. E quando começa, a gente não quer mais parar e começa a explanar e começa a buscar, não, mas isso aqui, isso ali. E algo tremendo aconteceu na minha mente que eu não sei explicar. Eu sei que
desatar, o desenrolar de Deus na minha cabeça mudou totalmente. E hoje eu posso ver e entender que o avivamento, para acontecer, precisa que nós nos posicionemos. Se não fizer isso, não adianta Deus fazer e liberar. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Se não tivesse aquele povo lá em Atos 2 se reunido, buscando em unidade, Deus não haveria se manifestado. Para que Deus se manifeste, é necessário que você se posicione. Então, nesses longos 10 anos, agora 11, esse último ano para a minha vida tem sido um marco, porque eu tenho entendido algo novo do reino de Deus. O verdadeiro avivamento, às vezes a gente fala de avivamento, o avivamento lá de Atos foi aquele boom, aquele algo tremendo, mas Deus já vem fazendo um avivamento na sua vida e você às vezes não está nem enxergando. E quando acontece assim, esse boom que aconteceu na minha vida desde um ano para cá de entendimento. E assim como foi na vida de Pedro também, ele passou 3 anos e meio para poder verdadeiramente se converter a Deus. E quando eu vejo ele passando pela porta formosa do templo, onde tinha um coxo, que ao passar, o coxo pede uma esmola para ele. Ei, me dá uma esmola. E ele manda o coxo levantar as vistas e olhar para ele. Fala, ei, você não sabe com quem que está falando? Olha, eu não tenho dinheiro, mas do que eu tenho eu te dou, receba. E o cara sai correndo e caminhando e gritando, alegre porque foi curado. Em outra época, quem seria Pedro? Um zelote que estava a todo custo, queria que a pessoa aceitasse Jesus pela força. Então, ao ver a trajetória de Pedro e comparar com a nossa trajetória hoje, o que Deus faz é sobrenatural. Sobrenatural. E é isso que Ele tem feito na minha vida. Muitas coisas eu creio que ainda vai acontecer. Amém? Eu gostaria de convidar toda a igreja aqui na frente. Toda. E eu gostaria que você pedisse a Deus um avivamento genuíno. E eu gostaria que você fizesse uma oração sincera ao Senhor. De que você quer experimentar algo que você nunca experimentou. E ninguém vai tocar em você.